Muito bem. Quem aqui nunca declarou imposto de renda? Só você? Nunca declarou imposto de renda, nunca teve acesso lá. Tá bom. Das pessoas que declararam imposto de renda lá no site da Receita Federal, quem aqui alimentou o site com segurança? Quem, ao alimentar o site da Receita Federal com os seus dados, sua renda, seus bens, ao finalizar e enviar a declaração, ficou na insegurança de que pode cair na malha fina? Muito bem. Então, é exatamente com o propósito de sanar essa insegurança é que nós teremos esse curso aqui hoje, certo? Então, veja, quando se trata de curso para operar o sistema da Receita Federal, você tem N cursos e ótimos cursos aí no mercado. Mas esses cursos se esquecem de que o cidadão não nasceu sabendo do imposto de renda. O cidadão se preparou para conseguir uma atividade econômica, oferir renda para o fisco, o leão, aparecer na sua vida. E essa pessoa obrigatoriamente tem que declarar. E, normalmente, o cidadão, ele próprio, entra no sistema e começa a fornecer dados que o sistema pede. E o sistema é perfeito, é completo, só que é um sistema muito grande, é um sistema altamente aberto, e é um sistema totalmente pró-fisco e não pró-contribuinte. E, em sendo pró-fisco, o fisco quer saber de tudo da sua vida, até o calo que você tem no pé, por assim dizer, né? E será mesmo que você tem que estar fornecendo o calo do seu pé como informação ao fisco? Claro que não, você nunca mostra isso nem ao seu pai, nem à sua mãe, imagine ao fisco. Então, o sistema da Receita Federal está preparada exatamente para colher de você todas as informações, as que ela precisa agora para a declaração e as que ela quer deixar armazenada para uma eventualidade no futuro. Essa parte não é obrigatória por lei. Mas está lá no sistema pedindo. Não é que está pedindo, está lá, né? E você acaba fornecendo, por quê? Porque você não conhece imposto de renda na essência. Então, o propósito deste curso é exatamente fornecer ao usuário, por mais leigo que seja em termos de imposto de renda, porque a essência do conteúdo de imposto de renda, para que essa pessoa tenha consciência, não só para agora declarar o imposto de renda, mas no cotidiano, porque as pessoas têm que entender de imposto de renda no dia a dia. Né? Porque é no dia a dia que a pessoa ofere renda, é no dia a dia que a pessoa compra um bem, é no dia a dia que essas pessoas já têm que estar preparadas para pagar imposto de renda em primeiro lugar, de forma justa, e antecipadamente já prever que, né, terá que declarar o imposto de renda. Ora, você não pode encontrar a surpresa do imposto a pagar, ou então o benefício de a restituir só no dia da declaração. Eu entendo que a pessoa tem que já ter essa consciência no dia a dia. Então, ao estar oferindo renda, ao estar comprando bens, ao estar fazendo gastos, as pessoas já têm que estar cientes de que terá imposto a pagar ou terá imposto a restituir. Então, esse curso vai proporcionar a vocês exatamente essa capacidade. Certo aí? Tá ok? Muito bem. Então, veja, vocês que estão aqui presentes não receberam esse material impresso porque não deu tempo, né? Por que não deu tempo? Porque foi assim, divulgado, como vocês viram aí, de última hora, né? Porque eu falei, não, eu gostaria de dar esse curso com a presença de alunos, porque aí eu fico mais empolgado, me emociona, né? E aí, então, falei para o nosso pessoal de apoio, tem contato aí, pelo menos com aquela minha turma de contabilidade 1, para ver se, né, o pessoal vem e acompanha esse curso. Primeiro que é muito útil para eles e vai me ajudar a estar aqui empolgado, certo? E aí, não daria tempo para rodar um material tão, né, grande como esse.
que dá cerca de 30 páginas, aproximadamente, certo? Colocando o índice, deixa eu ver aqui, não, 31 páginas, tá? Aí eu pedi para que confeccionasse pelo menos a parte prática, já que se trata de um curso prático de imposto de renda, né? Então hoje você já vai acompanhar os cálculos aqui comigo, né? Coloquei duas situações importantes, a situação de um contribuinte apenas com uma fonte de renda e a outra situação de contribuinte com duas fontes de renda. E esse segundo contribuinte é muito interessante, ele é o verdadeiro brasiliense, né? Como assim? Ele é o contribuinte que ganha bem, né? Em primeiro lugar. E em segundo lugar, ele é o típico contribuinte brasiliense. Como assim? Ele paga pensão. Isso, né? E mais ainda, ele é o verdadeiro contribuinte brasiliense, né? Ele tem dependentes, né? Muito bem, né? Mas ele é esperto, ele comprou bens, ele tem imóvel, por exemplo, ele tem alto gasto aí com médico, ele tem gasto aí com instrução dos filhos, quer dizer, né, nós temos aí, ele tem aplicações junto ao banco. Como é que a gente declara tudo isso? Vamos declarar esse cidadão aqui juntos, né? Eu tenho certeza que com esse treinamento da declaração de uma pessoa com uma fonte de renda e outra pessoa com duas fontes de renda, tendo essa riqueza de possibilidades que esse cidadão nos oferta para preparar a declaração dele, vocês sairão daqui com conhecimento de causa e efeito do assunto imposto de renda, certo? Então, o material do curso em si, ele tem aqui um índice completo, né, onde você vai poder situar a cada situação. E aí, veja, a parte teórica importante, que eu resumo aqui na minha aula, que você encontrará escrito, mas é que eu vou desenvolver aqui em sala de aula, explicando tudo para vocês, certo? Situações de retenção de imposto, quando é que se retém o imposto, como se retém o imposto, como se calcula o imposto retido, o caso do carnê-leão, o que é o carnê-leão, em que circunstância se aplica o carnê-leão. Vamos enxergar o cidadão sendo afetado pelo imposto de renda no momento que ele é afetado, para depois a gente poder, inclusive, declarar, certo? Bom, e aí vocês vão ver que a apostila, ele traz aqui muita coisa que, aliás, 80% do que está aqui não foi escrito pelo professor Roberto. Isso aqui foi trazido do chamado perguntão, que está lá no sistema de imposto de renda lá da Receita Federal. Ou seja, os técnicos da Receita Federal, todos os anos, disponibilizam as chamadas perguntas e respostas dos contribuintes, né? E são perguntas e respostas muito frequentes, não de hoje, mas, né, de décadas, e que eles atualizam e colocam ali, gentilmente, à disposição de todos os contribuintes. E isso está disponibilizado para todos usarem, até mesmo podendo colocar aqui numa apostila, num livreto, né, desde que indique a fonte, e aqui está bem indicada a fonte, e está sendo esclarecido aqui que a fonte é esta. E como o perguntão é um manual grande, né, o cidadão tem aquela questão, né, não tem tempo para estar lendo tudo. Então, o que ele tem que ler de importante? Então, isto sim, eu extraí lá do perguntão e trouxe para dentro desse material, certo? Então, aqui, dentro do material, estão aí as perguntas e respostas que os contribuintes fizeram à Receita Federal, e a Receita Federal respondeu adequadamente, de uma forma muito didática, e que sempre que o cidadão precisar, é só ir lá no perguntão, e aquelas mais frequentes vão estar nesse material de vocês, né, que adquirirem o curso, tá? E os que ficarem até o final do curso aqui hoje, certo? Bom, e no final, então, o treinamento. O treinamento é exatamente esse material que vocês receberam, as duas situações que vamos desenvolver aqui em sala de aula. Entendido aí? Então, está apresentado o curso. Vamos dar início, então. Bom, então, vamos fazer uma rápida introdução. Olha só, vocês são todos alunos de contabilidade e já tiveram esse tipo de orientação minha, né? Em contabilidade se diz o quê? Não há débito sem crédito correspondente. Mas por quê? Porque não há aplicação sem origem correspondente. E aquele raciocínio dos olhos da mamãe é que se aplica, né? Como assim?
falamos que os olhos da mamãe são iguais aos olhos do leão o fisco. Como assim? Para a mamãe, não há aplicação sem a correspondente origem. Ou seja, não há aplicação sem origem correspondente. Lembra-se, se o filhinho inocente aparecer com uma moedinha aplicada aqui na mãozinha, a mamãe preocupadamente quer saber o quê? De onde pegou, né, esse inocente. Porque se não foi dada por ela, né, é duvidosa a origem. Ora, nesse caso, a mamãe vai orientá-lo de que não deve pegar dinheiro dos outros. O dinheiro tem que ser ganhado, tem que ser sua renda, né? Então, porque senão essa criança vai crescer e no amanhã vai ficar aquele espertão que só quer aplicações sem origem correspondente, vai querer desviar recursos do orçamento da União, vai querer propina lá do Petrolão, vai querer mandar recursos para o exterior de forma escondida, porque tem forma de mandar recursos para o exterior de forma legal, né? Pagando os tributos. Enfim, vai querer assaltar banco, vai querer ser um narcotraficante, que tem aplicações sem poder dizer a origem. E mais, se disser a origem, o primeiro sócio vai ser um imposto de renda que quer uma parte dessa origem, né? Muito bem. Então, veja, o fisco também entende dessa forma. Como assim? Para a lei tributária, se uma pessoa comprou um carro, se uma pessoa comprou um imóvel, se uma pessoa aplicou um capital numa empresa, se uma pessoa emprestou um recurso a alguém, concedeu um empréstimo, se uma pessoa gastou dinheiro no cartão de crédito, se uma pessoa gastou dinheiro em viagens, se uma pessoa foi ao supermercado e fez a sua comprinha lá com CPF, sem CPF, independente, fez a compra, é o quê? Uma aplicação que essa pessoa fez. E assim vai, né? Então, se a pessoa teve aplicações de R$1 milhão, o que pensa o fisco? Parabéns, você está gerando produção e crescimento econômico do país. Mas, diga-me, com que dinheiro que você comprou ou gastou dessa forma? Ou seja, o fisco quer que você justifique a origem. E aí, você pode dizer, não, eu tive como origem uma renda. Certo? Aí o fisco diz, tá bom, mas que renda? Porque existe renda tributável, existe renda isenta, e existe renda imune, que é a isenção dada pela Constituição Federal. Ou então, você pode dizer que pegou um empréstimo. Então, empréstimo obtido. Ou então, você pode dizer que recebeu uma doação. Ou então, você diz que recebeu fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS. Ou então, você pode dizer que recebeu Bolsa Família, já é uma origem. Você pode dizer que recebeu seguro-desemprego. Então, veja, que o fisco quer que você justifique. Certo aí? Só que não se esqueça que o leão é o que mais utiliza o chamado X, que é exatamente o cruzamento. Como assim? Veja, se você está dizendo que comprou um carro
mas foi o seu pai quem lhe fez uma doação, pronto, não tem nenhum problema. O seu carro de 20 mil tem como origem doação recebida do pai. Certo? Então, nesse caso, você justificou a sua aplicação dizendo qual foi a origem. Certo aí? Só tem um detalhe. O fisco disse que não quer só que você justifique a aplicação e a origem. Primeiro, justifique a origem dizendo qual é o CPF de quem lhe pagou, quem lhe deu a doação. Ah, então quando você fornece o CPF do seu pai, agora o fisco entende que aqui tem um outro contribuinte, que fez uma aplicação concedendo-lhe a doação, obtendo uma... Aí vai ter que justificar a origem. Então esse pai diz, olha, de fato eu fiz essa aplicação, concedi uma doação ao meu filho, de CPF número tal. Então o cruzamento está dizendo que está batendo. O filho diz que recebeu a doação do pai. E o pai está dizendo que concedeu a doação ao filho, são 2 CPFs que cruzaram-se e bateu. Certo? Só que o fisco diz, não, mas eu sou o rei do X. Quero cruzar todas as informações. É mais ou menos igual o Facebook. Ou seja, publicou no Facebook, ele está o que? Atrelado a tudo. Então, o fisco diz, tá bom, até aqui você justificou. Agora, qual a origem? Aí o pai diz, não, eu sou um servidor público, eu recebi salário do serviço público. Aí o fisco, opa, beleza, é salário do serviço público? Isso é uma origem de renda tributável. Você pagou imposto? Aí o pai diz, sim, não tive nem como correr, porque do meu salário ocorreu imposto de renda retido na fonte, e com essa sobra aqui, com esse líquido, é que eu pude conceder uma parte, com uma parte do que eu recebi, pude doar ao filho. Aí sim, o fisco disse, tá bom, mas justifique, quem foi que lhe pagou mesmo essa renda? Dedure quem foi que lhe pagou. Então você vai dizer o CNPJ, quer dizer, o pai disse o CNPJ do órgão que pagou o salário. Aí o fisco diz, então aquele órgão também teve a aplicação, que foi pagar o seu salário. Aí o fisco diz, tá bom, órgão, qual é a origem? Aí o órgão diz, olha, eu sou um órgão público, eu recebi um repasse da União. E é com esse recurso público que eu paguei o salário do meu servidor. Isso vocês estão percebendo, então, que imposto de renda é o que? Um emaranhado de cruzamentos de informações. Certo? E você está certo. Quando você disse que foi lá e entrou no sistema da Receita Federal, por várias vezes, preencheu a declaração e enviou, ficou inseguro. Será que eu vou cair na malha fina? Será mesmo que eu vou receber a restituição dentro do prazo? Então, por isso, o propósito desse curso maior é fazer com que você saia daqui, ou seja, ao finalizar este curso, tenha a segurança de que, ao preencher a declaração, que preencher a declaração é fácil, basta saber operar um computador, um microcomputador, mas fornecer os dados que obrigatoriamente têm que ser fornecidos, ou algumas informações até facultativas, mas que você forneceu de forma correta, isenta, transparente, e que não cairá na malha fina. E pode ficar tranquilo que a restituição virá dentro do prazo tempestivo, ou então que você está pagando a diferença do imposto adequadamente. Certo aí? Então, não se esqueça que os olhos da mamãe são iguais aos olhos do leão. A diferença é que os olhos do leão é bem maior.
ok? E os olhos do leão enxerga o quê? O X, o cruzamento o tempo todo. Perceberam aí? Essa é a introdução bem básica sobre o imposto de renda que eu posso dar a vocês, porque o propósito deste curso não é nos prendermos em linguagem jurídica, ficar falando do artigo tal, da lei tal, caput, a linha, nada disso. Não vou nem fazer uso desses dispositivos. Eu vou ser muito direto, numa linguagem clara e objetiva, a chamada linguagem feijão com arroz, ao longo de todo esse curso. Tá ok? Para que esse curso possa realmente ajudar as pessoas que vão declarar imposto de renda. Tá ok? Muito bem. Então, vamos passar à frente.